Boa noite, graças e paz a todos. Mais uma vez, estamos juntos para adorar a Deus. Convido os irmãos para se colocar de pé, para nós estarmos iniciando este culto. O culto a qual Deus vai falar com você nesta noite. Você está preparado para ouvir a voz do Espírito Santo? Então, nesta noite, agora, ligue o seu pensamento e comece a falar com o Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para pedir a tua graça, a tua infinita misericórdia, Senhor amado, para pedir que o Senhor venha falar conosco através de louvores, Senhor amado, através da tua santa e gloriosa palavra, Senhor amado, que o Senhor encha, Senhor, com o teu Espírito Santo, a cada um, Senhor amado, nós possamos sair daqui, Senhor, desse lugar, com as nossas vidas transformadas pelo teu poder. Deus santo e Deus querido, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor amado, através do teu servo nesta noite, Senhor, que irá trazer a tua palavra, Senhor amado, que irá falar nos nossos corações, Senhor amado, através dos louvores, Senhor amado, que pessoas possam ser curadas, Senhor amado, ser libertas, Senhor amado, possam ser realizados sonhos e projetos na vida de cada um, Senhor amado, que o Senhor tenha uma semana abençoada, Senhor amado, a semana que desse dia, Senhor, abençoe poderosamente, e por isso nós já te agradecemos pela bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entrar na guerra, me beija por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural.
Ele vai cumprir na tua vida. A partir do momento que você colocar a sua fé e ação, Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus, Ele vai fazer milagre na tua vida. Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Ele vai te devolver. Nosso Deus é tão grandioso na sua majestade, na sua glória. Exalte e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele tem grandes milagres nesta noite. Feche seus olhos, abra seu coração nesta noite. Agora e busca. Igreja,
muito obrigado por esses louvores, Senhor Jesus. Vamos entrar agora na Tua palavra, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu não sei, meu Pai, o que eles precisam nessa noite. Eu não sei, meu Pai, qual é as batalhas que eles estão passando, Senhor, diariamente. Mas uma coisa eu tenho a certeza, Pai, que nessa noite ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, meu Pai. Porque o Senhor vai tocar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças. Amém? Dá uma ligação de palmas para Jesus, igreja. Amém? Eu creio, irmãos, que pode sentar, e você vai sair daqui hoje diferente. Às vezes você entrou hoje triste, abatido na tua alma, mas Jesus ele vai te abraçar tanto nessa noite que você vai ver que você é filho e filha amada do Senhor, amém? Nós somos filhos e filha amada do Senhor. Então abra somente seu coração em nome de Jesus. Irmão João, evangelista João, vai trazer uma palavra de bem para o nosso coração, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor para todos. Irmãos, é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor, né? Às vezes a gente planejamos e queremos fazer do nosso jeito, nada do nosso jeito, tudo do jeito, querer da vontade do Senhor. Às vezes a gente planeja tantas coisas, o Senhor fala, eu vou mudar essa situação, vai ser assim. Vai ser do jeito que eu quero, do jeito que Deus quer, do nosso jeito. E a gente começa a entender o trabalhar de Deus. Porque o nosso jeito não dá certo, mas o jeito de Deus ele dá certo. Por mais que muitas das vezes toma um rumo diferente na nossa vida, mas como o Senhor ele tem algo conosco, ele leva nós na direção certa. Ele faz nós sair do caminho e depois ele vai voltar no mesmo caminho, pensamento do começo até o fim. Porque sabemos que o caminho do Senhor é muito importante para nós trilhar. É um caminho reto, é um caminho que nos tira do mal, é um caminho que nos conduz à vida eterna. Então é maravilhoso, irmão. E é precioso estar na presença do Senhor. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra que fica no Evangelho de Jesus Cristo, e segundo escreveu João, capítulo de número 4, uma palavra bem conhecida, mas bem objetiva, uma palavra de poder, uma palavra de... tem muito efeito no mundo espiritual, a saber o que Jesus faz e o que Ele pode fazer na nossa vida. Amém? A palavra de Deus no Evangelho de João, número 4, versículo de número 6 e o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. A hora sexta significava ao meio-dia. Versículo número 10 diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceste o dom de Deus, e quem é o que te diz dar de beber, tu pediria, e ele te daria água viva. Uma palavra bem poderosa da parte do Senhor. Antes de entrar nessa mensagem, Jesus vem ensinando várias coisas na caminhada dele com os discípulos. Jesus vem fazendo tantos feitos, tantas maravilhas. E quando Jesus vai falar que Ele é a água, que Ele é o pão, que Ele é o que muda o homem, que Ele é o que muda o ser humano, nós vimos Jesus um pouquinho para trás. A Bíblia fala que Ele está entrando na Galileia, e Ele vai passar ali. Ele vai passar ali, tinha um homem ali, um judeu, por
nome de Nicodemos. E Jesus foi ter com aquele homem à noite, irmão. Jesus precisava falar com Nicodemos à noite. Então nós vimos aqui, por essa palavra, que nós lemos no capítulo no versículo de número 6, falando que Jesus estava cansado, porque ele já vinha fazendo a tua obra, e o trajeto de Jesus não era fácil. Às vezes, muitas das vezes, nós reclamamos, falando algo do nosso trajeto, mas o nosso trajeto nos dias de hoje é fácil, porque nós temos como locomover. Nós montamos no circular, nós montamos numa mototáxi, nós montamos no nosso carro, nós vai. E Jesus não, irmão, ele trajava nos seus pés, pregando a palavra, anunciando o evangelho, levando salvação de alma àquele povo. Jesus passava por cidades, por aldeia, fazia milagre, fazia maravilha. E Jesus, quantos lugares que ele entrava, ele encontrava ali os fariseus, e batia de frente com Jesus, querendo disputar com Jesus algo, e até provar que Jesus não era o Cristo, que ele não era o Messias, que ele não era o Filho de Deus. E Jesus todas as vezes tinha que ali mostrar para eles, não com arrogância, mas com a simplicidade dele, que ele era o Filho de Deus, enviado que veio ao mundo para libertar nós de todo pecado. A Bíblia fala que quando Jesus chega ali onde está Nicodemo, Nicodemo agora vai começar a conversar com Jesus. E Jesus é assim, irmão, ele é amoroso. Jesus é carinhoso, Jesus ele te traz por perto. Ele quer nós pertinho dele, todo momento. Ele não quer desgrudar de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a hora que Jesus quiser te corrigir, ele vai te corrigir também. Porque a Bíblia fala que o mesmo Deus que é amor, ele também é um Deus de justiça. E quando ele anda pegando o reino do Pai, ele leva a justiça junto, ele não pega só o amor, porque a justiça tem que andar junto com o reino, para mostrar para o povo que para ir para o lugar que Jesus foi, tem que andar na justiça de Deus, para entrar no reino do céu. Porque Jesus não pregava por parte, mas ele ensinava as pessoas, e falando acerca do novo céu e de uma nova terra, que por entrar por ali, tinha que passar por Jesus, e Jesus era a porta, e não tinha outro escape. E Jesus vai conversar com Nicodemo, e Nicodemo vai se mostrar ali um conhecedor das Escrituras, querer até ser um pouquinho mais do que Jesus. E quando Jesus vê que Nicodemo está indo além daquilo que estava saindo fora da conversa, Jesus fala para Nicodemo assim: Nicodemo, eu já vi que você conhece, eu já vi que você entende das Escrituras, você é um conhecedor de Deus. O Nicodemo olha embaixo, falando que eu não consigo entender aonde ele foi chegar. E como a Bíblia fala que Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe nossos pensamentos, ele vai falar para Nicodemo assim: ó, Nicodemo, você entrar no céu, você tem que nascer de novo, senão você não pode entrar lá. Nicodemo conhecia tudo, mas Nicodemo não conhecia o novo nascimento que Jesus estava enviando para ele. Aquilo que Jesus estava falando para Nicodemo, Nicodemo não entendia daquilo. E Jesus fala para Nicodemo: é necessário, Nicodemo, que nasça de novo. E Nicodemo, muito conhecedor, ele vai falar para Jesus: como um homem velho como eu posso nascer de novo? Como que eu vou fazer para nascer de novo? Eu tenho que voltar lá. Olha aí onde Jesus pega Nicodemo. Eu tenho que voltar lá e entrar dentro do ventre da minha mãe para me nascer de novo. E Jesus vai falar para ele: Nicodemo, não, é nascer da água e do Espírito. Jesus vai ensinar Nicodemo acerca do novo nascimento. Jesus vai mostrar para Nicodemos que a água traz a purificação, a água traz a limpeza na vida do homem, e essa água não é uma água que jorra na torneira, não, é uma água que se chama Palavra de Deus, que liberta, que salva, que cura, que transforma e leva o homem para o céu. Jesus não estava falando da água terrena, mas Jesus estava falando da água espiritual, que é a palavra, que é o reino do céu, estava sendo pregado. E a Bíblia fala aqui que Jesus agora vai entrar
Em Samaria, a Bíblia diz que os judeus ali não comunicavam com os samaritanos. O povo de Deus ali não dava certo, porque era uma linhagem diferente. Pois aquela cidade era uma cidade de muito idólatra, eles adoravam outro Deus e eles não gostavam do judeu. Porque Jesus, quando ele tinha que parir, ele tinha que ir e falar a verdade. E a Bíblia diz que agora Jesus pega caminho por lá. Jesus atravessa a Galiléia, passa pela Judéia, entra em Samaria e vai em Sicar. Em Sicar Jesus para. Ali tinha um poço. E aquele poço, quem foi que fundou aquele poço? Foi Jacó. E Jacó, para quem não conhece Jacó, era um servo de Deus. Jacó abriu aquele poço para dar água para os seus gados, para os seus animais que passavam por aquela região ali. E a Bíblia diz que Jesus vem vindo de rumo a Jerusalém. Ele passa por Galiléia, encontra com Nicodemos, fala do amor de Jesus para Nicodemo. Nicodemo entra no querer de Deus e ele vai para Samaria. E os discípulos falam, mesmo, mas o senhor vai para Samaria fazer o quê? Aquele povo não gosta de nós, eles não comunicam com nós. Jesus, é necessário passar por lá. Jesus fala para os discípulos, é necessário eu ir por lá. E Jesus vai cortar uma atalho e vai descer lá no poço. Quem sabe o poço estava esquecido, ninguém lembrava do poço, ninguém ia lá no poço mais. E Jesus fala, eu vou lá na frente, eu vou sentar lá no pé dela. E quando Jesus se aproxima daquele poço, diz a palavra do Senhor, e os discípulos agora sentem fome. E Jesus, ele fala para os discípulos, vai atrás de alimento para vocês comerem, e eu vou ficar aqui. Então Jesus dispersa os discípulos saem atrás de comida para saciar sua fome. E Jesus fica ali. Mas a Bíblia diz que ali dentro de Samaria havia uma mulher. E aquela mulher era discriminada. Aquela mulher era humilhada. Aquela mulher era perseguida. Aquela mulher ali era muito injustiçada ali naquele lugar. Aquela mulher muitos olhavam por ela e apontavam a ela. Mas a Bíblia fala aqui que Jesus chega ali naquele lugar. E é a hora sexta. Hora sexta significava ao meio-dia. Se os irmãos repararem e ver, o sol do meio-dia é o sol mais radiante que tem, o sol mais quente que tem. Aquela mulher não saía de manhã para ir no poço. Aquela mulher não saía à tarde e não saía na boca da noite, ela ia ao meio-dia. Por quê? Porque dentro daquela cidade, quando aquela mulher ia sair da sua casa, tinha alguém olhando ela e apontando para ela. Então ela pensou em cortar seu percurso e ao meio-dia, que de meio-dia era de hora de almoço, o povo estava ocupado e ela ia para o poço. E a hora que ela voltava, não tinha ninguém mais na rua, porque o povo estava repousando por causa do sol quente. O povo estava descansando depois do almoço. Quem é que não gosta, depois de ter almoçado, tirar o cochilinho? Todo mundo gosta. E assim estava. E Jesus está na beira do poço e os discípulos da cidade. E de repente vem a mulher com as suas vasilhas e chega perto do poço para tirar a água daquele poço. E a hora que ela vai chegando perto do poço, ela avista um homem. E este homem não tinha nada nas suas mãos. Ele não carregava uma muda de roupa, ele não carregava uma mala, ele não carregava um sapato, um chinelo para vestir, não. Ele não carregava uma troca de roupa para ele trocar de roupa, não. Ela viste aquele homem, ela vai se aproximando e logo Jesus vê aquela mulher. E aquele homem que estava ali no poço não tinha nada nas suas mãos. Mas quando ela depara com Jesus, quando ela vê Jesus, ela se espantou. E ela encosta perto do poço. Na hora que ela lança a tua vasilha para tirar a água do poço, Jesus fala para ela: mulher, grande. Ela fica parada perto do poço. Ela fica imaginando. E ela começa a falar com Jesus. Mas você não é um judeu? Você não sabe que o judeu não pode comunicar com o samaritano? Ainda mais com uma mulher samaritana? Aquela mulher começa a trazer argumento para Jesus e começa a criar situações
situação diferente. E Jesus agora, irmão, vai pedir água para ela. Jesus pede água. Só que Jesus pede a água para ela para apresentar uma água melhor para ela. Porque a água que Jesus ia dar para ela, a água que ela ia tirar e dar para Jesus, ia saciar a sede de Jesus. Mas a água que ia sair de dentro da fonte de Jesus ia saciar a sede daquela mulher. Jesus falou, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. Ela nunca mais ia necessitar, ela ia ali naquele poço tirar água. E Jesus vai falar para ela, tu conheces os dons de Deus? Jesus vai começar a explicar para ela. Jesus vai mostrar para ela que o enviado estava ali na boca do poço. Antes daquele poço ser fundado, capucado, foi ele que fez brotar água lá embaixo. Agora eu ia ter que raciocinar e falar, bom, como é que ele vai pegar água daquele poço para me dar? Olha bem, presta atenção. Ele não tem vasilha, ele não tem uma corda, ele não tem copa, ele não tem caneca, ele não tem jarro, ele não tem cântaro, ele não tem nada. Como ele me oferece água se ele não tem como tirar? Jesus começa a observar a mulher. Jesus para e começa a observar a mulher. E olha aí que Jesus vai falar para ela. Versículo número 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aqui Jesus está saindo do material, do físico, e está dando o espiritual na vida da mulher. Jesus não precisava e não precisou chegar e falar para aquela mulher assim, ó, você é sofrida na tua cidade, você é perseguida, você é caluniada, muitos falam mal de você lá, muitos te humilham lá. Jesus não precisou nada disso. Jesus só estava falando para ele, se você beber, falando dela, desta água que eu te dar, você nunca mais vai ter sede, porque vai voltar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E logo em seguida a mulher falou, Senhor, dá-me de beber. Ela já começou a sentir sede. A hora que Jesus fala, irmão, brotou uma sede naquela mulher, que ela falou, Senhor, me dá de beber, que eu quero experimentar dessa água. E quando ela experimenta da água, que já a água que Jesus estava plantando, estava derramando sobre ela ali, já estava imundando ela, irmão, ela estava sendo imundada, ela estava sendo impactuada com a água que estava saindo da fonte verdadeira, que é Jesus. Oh, aleluia, aleluia. E de repente, a hora que Jesus vê, a mulher sai correndo ali de perto da fonte e vai até a cidade. Olha como é que é maravilhoso servir a Jesus e experimentar da água da vida. Ela experimentou a água da vida, a fonte dela já começou a jorrar, irmão, que ela tinha que repartir com alguém. Ela perto do poço não tinha ninguém que ela podia dar água, porque o dono da fonte estava lá, a água estava jorrando de dentro, ela tem que espalhar essa água para alguém. Ela vai correndo na cidade dela, ela sai correndo e vai lá e fala, tem um profeta, tem um homem lá no poço, e chama o pessoal para ir até onde está Jesus. Por quê? Ela estava saciada. A palavra entrou. Ela encontrou, aleluia, encontrou com um que podia dar vida. Ela encontrou com um que podia mudar a situação dela. Ela encontrou com uma pessoa que podia transformar a vida dela. E ela foi recebendo a transformação e foi se aproximando de Jesus, irmão. E ela vai anunciar, ela sai anunciando em Samaria, que ela bebeu de uma água que tinha ali no poço, que ela nunca tinha bebido. E com a curiosidade bateu, que as pessoas vinham até o poço, saber a qual água que era essa que ela tinha bebido. Porque a alegria, a paz, a felicidade, o amor, que é a água que Jesus deu para ela, estava transbordando sobre a vida dela, irmão. Aleluia. Estava transbordando, porque as pessoas olhavam para ela, para o rosto dela e via que tinha coisas diferentes
diferente na vida daquela mulher. Mas como assim diferente, irmão? Porque a Bíblia fala assim, irmão, que o coração alegre, ele é formoseiro no rosto. Ela não estava de disfarce. Ela experimentou algo de Deus, que a alegria estava estampada no rosto dela. A paz estava sobre ela. E todos que viam falavam, realmente se tomou uma água diferente. Ela encontrou o dono da vida. Ela encontrou aquele que tinha solução para o problema dela. Como eu e você. A nossa trajetória, muitas das vezes, se sente cansado, de cabeça baixa, humilhado, sem força para caminhar. Muitas das vezes querendo parar, vai dar tudo no meio do caminho, eu vou desistir. Eu vou deixar tudo, eu não vou mais para a igreja, eu vou me estacionar, eu vou chegar lá, sentar lá no último banco, eu não quero mais saber de nada. Mas sabe um negócio? Que aquele que te deu ar um dia para experimentar, ele é capaz de aparecer para você de noite, dar mais um pouquinho de água. Ele vai pegar a canequinha, vai passar lá dentro do poço e vai colocar na tua boca. Assim, irmão, que negócio que é esse de canequinha? É você sentir, irmão, que do teu lado o Senhor está. Que na hora da sua necessidade Ele vai te acudir. É você sentir verdadeiramente que o Senhor, Ele não te deixou e não vai te deixar. No momento da sua felicidade, Ele está com você. No momento da tua tristeza, Ele vai passar do teu lado. Porque Ele sabe que nós somos ser humano, nós somos fracos, nós somos falhos, nós erramos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo, quando Ele estava no trajetório na terra, Ele era 100% homem, 100% Deus. No momento de homem dele, Ele teve as fraquezas dele. Mas todo momento, quando a fraqueza batia, o que Ele fazia? Se retirava e ia buscar o Pai. Ele ia para a oração. Ali Ele se revestia, fortificava e caminhava a caminhada. Ele não parava. Diferente de nós. Qualquer coisinha que chega, nós prostramos. Catamos o nosso problema, que é tão pequenininho, e colocamos o nosso problema desse tamanho, o nosso Deus desse tamanhozinho. Como coisa que o nosso problema vai engolir, vai tampar o nosso Deus. A hora que você for apresentar o teu problema para Deus, Deus está falando assim, aqui a solução é maior que Ele. É só você abrir a boca que vai derramar água. A fonte vai jorrar sobre você. Você vai se animar, você vai levantar e vai caminhar na tua caminhada. Jesus a todo momento, irmão, Ele vai mexer com nós de alguma forma para nós continuar caminhando. Por que, irmão, você fala isso? Por que Ele disse ali em João 14,6? O que Ele disse ali? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se Ele está falando que Ele é o caminho e você entrou no caminho dele, pode ter certeza da tua mão no ar. Ele está seguro nos meus braços, nas tuas mãos. Você pode me deixar, mas eu não te deixo. Você pode virar as costas para mim, mas eu estou sempre do teu lado. Você pode dar um chute de 180 graus, a hora que você virar, você vai dar de frente comigo, porque eu estou do seu lado. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Porque você conheceu o caminho. Porque você bebeu de uma água. Porque um dia você estava cansado, chegou perto de uma fonte. E quando você pediu pela fonte, Ele te deu água, Ele te deu de beber, Ele saciou a tua sede. Ele mostrou para você que onde estava tudo acabado, Ele fez um projeto novo. Ele mostrou para você que Ele é a solução da humanidade. Ele mostrou para mim e para você que nós temos solução. Que para o meu problema, o seu problema, Ele é a solução. Ele é a saída para o nosso problema. Então não tem problema maior do que o nosso Deus. Não tem. E por que Jesus faz todo esse trajeto? Entra ali em Samaria, conversa com aquela mulher, bate um papo com aquela mulher. E depois, lá no versículo de número 23 e 24, olha, interessante o modo que Jesus fala. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os pais que assim o adoram. Deus é espírito,
Importa que você o adore em espírito e em verdade. Você percebeu aqui algo que Jesus está falando? O adorador, ele estava ali naquela cidade de Samaria, atrás de um adorador. E ele encontrou um adorador ali na fonte. Ele encontrou algo. Jesus nunca erra seu alvo. Às vezes o pensamento dos discípulos era para Jesus passar em Samaria. Mas Jesus sabia que dali em Samaria ele ia levantar um adorador ali. E ele levantou um adorador ali em Samaria. Aleluia. Eu quero trazer uma ilustração agora no meio dessa pregação. Você vai entender. Quando a palavra de Deus fala em adoração, a Bíblia fala assim que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Eu vou fazer uma ilustração aqui, irmão. Assim, uma mãe tinha uma filha. E a sua filha, ela não falava, era muda. E a sua mãe frequentava o culto evangélico. E quando a mãe pegava aquela menina e ia para o culto evangélico, a menina se alegrava tanto dentro daquele culto. E ela queria sentir, ela queria abrir a boca, ela queria glorificar a Deus algo. Não para se mostrar, mas para dizer: Deus, eu estou contente, feliz, porque o Senhor me deu um dia de vida. Ela tinha um problema, irmão. Mas ela estava junto com a mãe, ela via a mãe se alegrando, sentindo a graça, o poder de Deus dentro daquele culto. Era a alegria da menina da igreja, sentir a graça e o poder de Deus. E um certo dia, a mãe entra no seu quarto e vê aquela menina com uma folha de caderno e escrevendo um monte de coisinhas numa folha de caderno. E foi escrevendo um monte de bastante palavrinha, deu aquele monte, encheu-se que é uma sacolinha bem grande. Ela passou a semana inteira programando aquilo, ela levando tudo de domingo. Presta bem atenção, escreveu ali com toda aquela dedicação, mostrando para Deus o que ela queria. Se Deus devolvesse a fala para ela, o que ela poderia fazer para o Senhor dentro da casa dele. Presta bem atenção que você vai entender onde eu quero chegar. E aquela menina escreveu aquele monte de coisa. E quando ela foi sair para o culto da mãe, a mãe não sabia de nada. Ela pega essa cola e vai. E chegou na hora daquele culto, os irmãos cantando, a igreja se alegrando, a presença, a graça de Deus desceu dentro daquela casa. E ela começou a se alegrar. Ela enfiava a mão dentro daquela sacola. Ela enfiava a mão dentro daquela sacolinha, com todos aqueles papelzinhos, subia na cadeira, enchia a mão e fazia assim, ó. Jogava no meio do corredor, até que os diáconos, os porteiros da igreja, foram lá chamar a atenção da menina. E a sua mãe sentada lá na frente. E a menina, para chamar pouca atenção daquilo que ela tinha programado, ela estava sentada lá atrás. E de repente, o porteiro chamou a atenção dela. Que ela não fazia aquilo lá, que ela estava sujando o chão da igreja. Aí a mãe, um dos porteiros vai lá, avisa a mãe: ó, a menina está fazendo uma arruaça dentro da igreja. Está sujando, está jogando papel para dentro da igreja. E um dos porteiros vem ali, cata alguns papelzinhos daquele ali e começa a ler aqueles papelzinhos que a menina tinha escrevido. Aleluia. E de repente a mãe sai lá do lugar e pega a sua filha no braço e traz mais perto dela, onde ela estava sentada na frente. E de repente o mensageiro da noite foi transmitir aquela palavra que Deus tinha colocado no coração dele. E ele percebe que no meio do corredor tinha aqueles papelzinhos mais espalhados dentro da igreja. Ele vai perguntar para alguém: o que é isso? O que está acontecendo? E um dos porteiros sai até aquele pastor e fala para ele: aquela jovem,
E ele pede um dos papelzinhos para ela. E pega os papelzinhos e leva lá o pastor. E a hora que pega aqueles papelzinhos, que o pastor vai ler os papelzinhos que ela tinha jogado, alguns deles, ele chama ela lá para frente. Ele chama a menina para frente, a mãe vem junto com a menina, traz a menina. E naquela mesma hora ele estendeu as mãos sobre a vida da menina e determinou sobre a vida dela. Espírito da nudez, sai da vida dela agora em nome de Jesus. Aquela menina, ela não jogou mais papel, né? Ela saiu pulando dentro da igreja, gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a graça, o poder de Deus tomou aquela casa naquela noite. Porque o homem queria ser um empecilho, mas Deus autorizou ela a fazer aquilo dentro da casa dela. Deus deu uma autoridade dizendo para você, tudo isso que você quer, então você vai receber nessa noite. A adoração, irmão, daquela criança através do papel chegou diante de Deus. E Deus visitou aquela casa. E a menina recebeu a fala novamente. E a menina não parava mais dentro da igreja gritando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ninguém conter a menina, que segurava ela. Que grande era o poder de Deus sobre a vida daquela menina. Naquele dia, Deus trouxe um avivamento dentro daquela casa, através da vida daquela criança, porque muitos estavam ali dentro, que podia glorificar Deus, estava com a boca fechada. Muitas pessoas estavam ali dentro, podiam dar aleluia, dizer que Jesus é bom, não dava. Mas Deus agora levanta uma criança para dar um despertamento dentro da igreja e dizer, eu sou dono de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É isso que o Senhor quer de nós. A hora vem. Que hora que é essa? Agora. Ele não está falando na hora é amanhã. A hora é depois. A hora é outra. Não, ele está falando na hora vem agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? O Pai está procurando. Além dele se procurar, ele se importa com aqueles que adoram, viu, irmão? Aí, eu fui buscar o significado da palavra importa, irmão. É você importar o que você vem trazer na casa de Deus. E Deus se importa que você traz para Ele, que é teu culto, que é a tua adoração, que é o teu melhor que você tem. Ele se importa. E quando Deus se importa com a adoração que você traz para Ele, algo sobrenatural Ele vai fazer sobre a tua vida. Porque Ele recebeu o teu culto, Ele recebeu a tua adoração, e Ele não pode, como sendo como Deus, deixar você sair da mesma forma que você entrou dentro da casa dele. Algo diferente Ele tem que fazer na tua vida. Mas irmão, peraí, não está acontecendo, não está fazendo. Eu estou entrando aqui dentro da casa e está sendo a mesma coisa, hein? Aonde está o problema? Aonde está o problema? Cadê? Jesus está dizendo para você, mostra para mim o problema, que eu tenho solução. Está precisando de água, eu vou te dar para você beber. Está precisando que eu abra a tua boca, eu vou fazer você abrir sua boca e glorificar. O que você precisa? O que você quer nessa noite? A mulher só precisava experimentar um pouquinho de água da fonte, e Jesus deu. A menininha precisava soltar a sua fala, e Jesus soltou a fala dela. O que você precisa nessa noite? Qual que é a tua necessidade nessa noite? Ele está perguntando para você. Se decide, porque eu me importo por aquilo que você vem trazer dentro da minha casa. Ele se importa, irmão, com o nosso culto. Então quando você vem para a casa do Senhor, dá o seu melhor. Dá seu culto de gratidão a Ele. Porque quando você vem trazer algo para o Senhor, no altar do Senhor, dentro da casa do Senhor, para oferecer para o Senhor, irmão, a água vai jorrar sobre a tua vida. O céu vai abrir sobre a tua vida. Porque Ele é Deus ainda, Ele não mudou, irmão. É nós que muda o trajeto, é nós que está ali o caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele está dizendo, o poço está lá, esquecido, há mais de 1000 anos atrás. Mas o que dá vida está aqui. O que traz alegria está aqui, é Jesus. O que sacia a tua sede, Ele está aqui nessa noite. E eu vou te falar um recadinho do céu para você. Ele está com o cântaro cheio para derramar sobre a tua vida nessa noite, neste lugar.
Bíblia fala que é dano que se recebe, irmão. Quanto mais você dá, mais Ele te derrama sobre a tua vida. Quanto mais você prostra, mais Ele te levanta. Quanto mais você busca, mais Ele te enche. O segredo está aí, irmão. Olha que ele entrou em Samaria, tinha uma mulher vazia, morta, a tristeza, a angústia, a ansiedade tinha tomado conta da vida daquela mulher. Nada tinha alegria para ela. Mas quando ela vai no poço ao meio-dia, na hora do sol quente, queimando o corpo, eu vou lá. E mal sabia ela que ela ia chegar no poço, ela ia sair dali leve, curada. A depressão ficou no poço, a angústia ficou no poço, a falta de paz ficou no poço, a ansiedade ficou no poço, as lágrimas ficou no poço, e ela volta correndo para a casa dela, irmão, cheia de alegria, de paz, felicidade, e anunciando a palavra do Senhor, dizendo: o profeta está lá, a fonte está jorrando água viva. A fonte está jorrando, irmão, e a fonte não parou de jorrar, ela jorra até no dia de hoje. Aleluia. E a fonte é Jesus Cristo. É Ele que sacia a sua sede. É Ele que te dá alegria, paz, felicidade. Não adianta buscar em outro ou em outro caminho que você não vai encontrar. Somente em Jesus. É por isso que Isaías, escrevendo no capítulo 55, verso 6, ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, irmão. Ele está pertinho. Cada dia, irmão, Ele está nos ensinando. Cada dia o Senhor está nos ensinando. Ele está falando para mim e para você: filho, aprende. Filha, aprende um pouquinho mais. Mas aprender o quê? Aprender como que vem no templo e adorar e oferecer alguma coisa para mim. Aprende. Sabe por quê, irmão? Aqui nós temos um aprendizado. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui, não. É todo mundo, é igual, irmão, não tem diferença. Só que aqui, irmão, nós estamos num ensaio. E nesse ensaio, nós somos convidados para participar do coral. E esse coral não vai ficar aqui na terra, vai tocar lá no céu. E nós vamos ser o que vamos cantar e glorificar o nome do Santo do Senhor lá. Se nós não aprender a adorar aqui, como é que nós vamos aprender lá, irmão? Não tem jeito. Primeiro começa aqui. É por isso que Jesus fala para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, de autoridade, de alegria, de cântico, para ir adorar com Ele onde Ele foi morar. Ele está falando para os discípulos: vocês estão no campo de aprendizado, vocês vão aprender aqui para chegar diante do coral lá. Então nós temos que dar o que melhor que nós temos no Senhor, irmão. Temos que oferecer o melhor. Aleluia. Nós temos, irmão. Nós temos um pouquinho mais. É igual a cana, quando você põe na engenhoca, a maceta, tudo sai aquele caldinho gostoso. Aí tem uns que dão uma torcidinha nele, põe de novo, sai mais um caldinho, aquele caldinho que sai no último, é o mais gostoso. Ele quer que você se aperte um pouquinho mais, para sair um pouquinho mais de coisa mais boa de você. Aleluia. Porque Ele quer te usar nessa terra, Ele quer te levar para um lugar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te levar para um lugar que você não conhece. Os seus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para mim e para você. É coisa celestial, não é terreno. Não é uma coisa que vai ser passageira, ela vai durar para a vida inteira, para a vida eterna, irmão. É quando Ele diz para a mulher: se você beber dessa água, você vai descer. Mas se você beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Pois essa água irá para a vida eterna. Jesus vai dizer: a casa que eu entro, a casa que eu vou, minha porta abre, eu faço morar. Vai ter alegria, vai ter paz, vai ter felicidade, vai ter abundância de vida, vai ter prosperidade, vai ter a graça de Deus. E Jesus vai ensinar para aquela mulher dizendo: tu conheces os dons de Deus? Qual que é o dom que Deus está mostrando para você? O que é o dom? Os dons de Deus é para nós, Senhor. Tem nove dons que Jesus dá para nós como filho. E Ele quer que nós usemos os dons. E o que nós estamos fazendo com o dom que o Senhor nos deu? Uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de interpretação, outros têm o dom de visão, outros têm o dom de cura, outros têm o dom de profetizar, outros têm o dom de
mistério de Deus, outros têm os dons de línguas estranhas. É dons, irmão, que é dado por nós. É para a igreja desfrutar dos dons. E os dons de Deus, quando Deus te dá para usar e você usa, ele atrai coisa com o tempo para a casa de Deus. Porque não é nosso, é de Deus. E Deus está procurando aqueles que buscam para ele derramar o dom. Mas ele tem olhado e não tem achado, irmão. Por quê? O povo não está muito interessado nas coisas do alto. O povo está interessado nas coisas terrenas. E Jesus diz, ó, não ajuda nessa terra aqui, tesouro, ouro, prata, aonde o ladrão rouba, a ferrugem rói, mas ajuntar tesouro no céu. E como é que ajuda tesouro no céu, irmão? É fácil? Muito fácil. Ajuntar tesouro no céu não é você vir para a casa do Senhor, ficar orando 24 horas aqui não. Juntar tesouro no céu não é vir você vir aqui dar seu melhor dízimo não, a sua melhor oferta não. Juntar tesouro no céu, a Bíblia fala. E um dia Salomão pediu para o Senhor falou para Salomão, se pede aquilo que você quer, Salomão, eu te darei. E Salomão era rico, irmão. Esse era um homem rico, um dos homens mais ricos da Bíblia, era Salomão. Você sabe o que ele pediu para o Senhor, irmão? Senhor, me dê sabedoria. Porque é a sabedoria que leva nós até a Deus. Que vale um homem rico e não ter sabedoria? Ele acaba com a sua riqueza aqui e padece aqui. Mas quando você pede sabedoria para Deus, Ele te dá aqui nessa terra inteligência e sabedoria, te dá algo do céu a mais do que os outros não têm. A Bíblia fala, sábio é aquele que ganha alma para o bem do Senhor. Quem ganha alma, sábio é. É isso, pastor? É o que o Senhor quer de nós. Que nós não ficamos só com aquilo que nós recebemos da palavra e guardamos para dentro de nós. E queremos levar até quando o Senhor vem buscar a igreja e apresentar diante dele. Não. Ele quer que nós recebamos a palavra e também Ele quer que nós distribuamos a palavra. Prega o Evangelho, anuncia, leva, fala do meu amor, da minha grandeza, da minha maravilha. Ele nos salvou para isso, para nós levar a palavra dele. Mas irmão, não é fácil levar a palavra, não. Não precisa você falar nada. Seja só uma fonte. Fala a hora que ele mandar. Dá água de gotinha, mas começa a saciar a sede. Não gasta, não desperdiça toda a água, mas vai dando de gotinha. Fala hoje aqui, amanhã, ali, a hora que você vê, pingou. Você ganhou algo para o reino do Senhor. Jesus fez eu e você como uma fonte, irmão. Se Ele deu água, e Ele diz que a fonte jorra para a vida eterna, Ele deu água para mim e para você. Mas Ele deu. Então há uma fonte de Deus jorrando para a minha vida e da sua vida. E tem muitas pessoas com sede para beber a água e já tem fonte que já secou, já não sai mais água. Jesus está dizendo aqui nessa noite, se tiver fonte seca aqui, Ele vai reverter. Se tiver fonte aqui que já não produz mais água, Ele é a água da vida aqui nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Se os teus planos, os teus projetos, aquilo que você pensou, imaginou, no ano de 2025 ficou para trás, você pensou, Senhor, que acabou tudo, perto de mim não resta mais nada. Se prepara porque o ano começou. A fonte de Deus vai jorrar sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família e seus negócios. E Deus vai desembaraçar coisas que estavam embaraçadas sobre a tua vida aqui. Amém. Quem crê assim? Amém. Como eu posso falar o nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Amém? Palavra abençoada. Eu quero que você entenda. Aquela mulher, ela estava lá sozinha. Mas quando ela tomou uma posição de uma mudança, de uma transformação na vida dela, a vida dela mudou. Às vezes é assim que está faltando para você, irmãos. Abra teu coração, rasga o teu coração para Deus. Para! Como a gente sempre fala aqui, né? Para de ficar olhando para os seus problemas. Olha para a
solução é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a vida. Até quando? Eu e você vamos ficar nessa situação? Até quando? Vamos ficar batido, triste. E Jesus está querendo dar água, dar força. Ele fez isso com Elias. Elias estava cansado, não conseguia mais caminhar. Ele fez, quando chegou, deu o pão e deu a água. Vai, Elias, come e bebe, que a sua caminhada vai ser grande, mas você vai conseguir. É assim comigo com você. Hoje você entrou aqui, sabe para quê? Para Ele te dar água. Você estava cansado, você estava querendo parar, você estava desanimado, e hoje Jesus está dando água para você, para te fortalecer a tua fé, para te animar. A palavra do Senhor diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Como o irmão João falou, né? Que ele procura os verdadeiros adoradores. Vem para a igreja, rasga o teu coração, louva, rasga, busca, em nome de Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Tem pessoas aqui nessa noite, Senhor Jesus, ou através da live, que já está cansado, meu Deus, da vida que tem levado, meu Pai. Já está cansado, Senhor Jesus, de tantos problemas, batalhas. E nessa noite, meu Deus, o Senhor está dando água, o Senhor está dando vida para essa pessoa poder caminhar e continuar, meu Pai, a sua caminhada. Pai, que nessa noite, meu Deus, que ninguém saia daqui, Senhor Jesus, da mesma forma que entrou, Senhor, porque eu creio que nessa noite algo sobrenatural está acontecendo, meu Pai, na vida dele, na vida dela, na casa, no trabalho. Eu creio, Senhor Jesus, que pessoas estão saindo daqui hoje curadas, libertas, estão saindo daqui hoje restauradas, em nome do Senhor Jesus. Ei, a caminhada é grande. Toma dessa água, que essa água vai te fortalecer em nome de Jesus. Uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Vou dar um abraço para o meu pastor. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom o tempo todo, amém? É assim, irmãos, que Deus faz. Amém? Não adianta querer ser um cristão e não viver a palavra. Nós temos que ser um cristão e viver a palavra. Deixa eu te falar uma coisinha baixinha lá para você. Você vai passar por luta, você vai passar pela prova, você vai passar pelo dia mal, vai passar. Mas existe um Deus preparado todos os dias, que na hora que eu e você clamar, Ele está preparado para mandar a nossa vida. E é assim que Deus faz. É assim, Ele olha para dentro do nosso coração, e na hora que nós abrimos o coração, Ele fala: filho, eu estou aqui. Amém? Em nome de Jesus. Amados, queridos, você que está em casa, que Deus te abençoe. Quarta-feira tem o culto da família e você é meu convidado especial, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados. Amados, deixa eu falar uma coisinha para vocês rapidamente. Você que chegou e procura